Então, vamos dar início aqui ao nosso webinar, junto com a Equinix. Tá? Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Um bom dia a todos. Eu sou Rodrigo Monteiro, sou executivo comercial da Scale Up Consultoria. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né, por despender esse tempinho aí pela manhã para estar com a gente aqui participando desse super webinar que a gente organizou com muito carinho para vocês. Tá? Esse webinar hoje é com a nossa parceira de negócio Equinix, que muitos conhecem, né, a Equinix como a maior provedora de infraestrutura de data center e colocation do mundo, já que são mais de 200 data centers que eles têm espalhado pelos 5 continentes. Mas ela casa muito bem com o portfólio da Scale Up, né? Como empresa consultiva, porque ela é uma empresa global de infraestrutura digital e tem um portfólio assim completo de serviços de rede, segurança, aplicações, consultoria e também serviços gerenciados. Então, nosso intuito aqui é ajudar a desmistificar, né? Porque muitos conhecem a Equinix apenas como empresa de data center ou provedora de hosting e colocation. E ela não é apenas uma empresa de hosting e colocation. Tá? Então, a gente vai tentar desmistificar isso aí com uma apresentação bem bacana que a gente preparou para vocês. Vamos lá, Denis? Então, a princípio, a gente tem aqui a nossa agenda, né? Vamos fazer uma breve abertura. E depois a gente vai passar a palavra para o pessoal da Equinix, né, para mostrar o posicionamento de mercado, as ferramentas da Equinix para impulsionar os nossos clientes, portfólio de serviços. Depois a gente vai ter uma breve conclusão, vamos ter uma sessão rápida de perguntas, que até para adiantar, pessoal, o chat vai estar aberto, os microfones vão estar fechados, mas o chat vai estar aberto. Caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade para colocar as suas dúvidas, que a gente vai tentar esclarecendo no próprio chat, e algumas perguntas a gente endereça nessa sessão de perguntas e respostas, tá ok? E, por último, quem ficar até o final tem uma chance aí para participar do nosso sorteio. A gente vai fazer um quiz com algumas perguntinhas, então vocês têm uma chance aí de ganhar uns brindes bem exclusivos aí, bem bacana para todos, tá bom? Vão ser 2 brindes sorteados, correto, Bárbara? Correto, isso mesmo. Uma Beleza. JBL e um cooler da Scale Up. Olha aí, eu falei, prêmios exclusivos, gente. Então fiquem até o final aí para participar. Denis, vamos lá para a próxima? Pode passar. Então, pessoal, a Scale Up é uma empresa jovem, né? Mas apesar de ser uma empresa jovem, com 6 anos de mercado, nós somos uma empresa formada, a espinha dorsal da empresa é formada por profissionais que já trabalham juntos há mais de 25 anos. Então, a gente trabalha com projetos consultivos para os nossos clientes. Então, nesses 25 anos, a gente já trabalhou projetos diversos aí. Então, a gente passou por todas essas ondas aí de transformação digital e agora a gente continua ajudando os nossos clientes nessa transformação digital, jornada para a nuvem. Então, a gente está preparado aí, temos experiência para poder apoiá-los aí nos diversos projetos, nas demandas que vocês tiverem, né? Nos desafios aí da TI da sua empresa. Próximo. E para nos ajudar como empresa consultiva, a gente tem um ecossistema de parceiros, né, que nos ajuda a estar oferecendo para os nossos clientes, para os nossos projetos consultivos, tecnologias diversificadas para nos apoiar aí, nesses desafios. Hoje, a gente está aqui com a Equinix, né? Gostaria de agradecer a todo o time da Equinix presente no nosso webinar, e em nome aí do Vitor Arnaud, né, que é o Country Manager da Equinix Brasil. Então, gostaria de agradecer muito aí a participação e espero que com esse webinar, né, a gente possa vislumbrar na mente de vocês e que vocês possam descobrir que a Equinix pode ajudar vocês a preparar o seu negócio para o futuro, tá bom? Então, gente, sem muitas delongas, porque hoje o foco é a Equinix, né? A estrela que tem que brilhar hoje é a Equinix. Eu passo a palavra agora para o Vitor Arnaud.
Obrigado, Rodrigão. Obrigado pelo espaço. Pessoal, bom dia. Como o Rodrigo falou, sou presidente da Equinix aqui no Brasil. Assumi há pouco tempo, né, desde outubro do ano passado, e estou impulsionando aí o trabalho com alguns parceiros especiais que a gente tem como a Scale Up. Por que eu acho interessante a gente começar esse papo com essa frase sugerida aqui pelo Denis e pelo Jason, né? Nós impulsionamos os líderes digitais do mundo. A Equinix, como o Rodrigo bem falou, é uma plataforma digital hoje que, assim, ela já tem as maiores empresas, não só brasileiras, como mundiais, como clientes. O que eu sempre falo, olha o teu celular agora, os aplicativos que você usa para o trabalho ou na sua casa, né, ou na sua vida pessoal, mais de 90% deles já estão hospedados nos data centers da Equinix. Então, provavelmente você usa, muito da sua vida já passa por dentro da Equinix e você nem sabia. Mas a gente não impulsiona os líderes digitais do mundo sozinhos, a gente acredita muito no nosso ecossistema de parceiros e a Scale Up é um grande exemplo disso. O Rodrigo conhece a gente desde os tempos de Dialog e assim, a Equinix veio ampliando a presença no Brasil e hoje a gente já é responsável por mais de 60% da troca de tráfego no país, né? A gente realmente já concentra aí o núcleo do mundo digital, da internet no país, mas nós queríamos mostrar aqui com o Rodrigo que a gente vai além disso, né? Nós não só somos a base para esse mundo digital funcionar, mas também nós somos a plataforma para diversos parceiros conseguirem se desenvolver como a Scale Up. Denis, você muda para o próximo, por favor? Mas antes de eu dar esse contexto para vocês, eu acho muito importante a gente ressaltar o seguinte. A Equinix não está aqui desde ontem, né? A Equinix não é uma aventura de 2 anos ou de algum fundo que vai sair daqui a 2 anos ou 3 anos. A Equinix existe desde 98 e a gente sempre pensa no longo prazo, daqui a 20 anos, 50 anos. Então, para a gente, ESG é algo muito sério, né? E não a gente não fala só de sustentabilidade, a gente começa com sustentabilidade, e hoje a Equinix tem um compromisso com sustentabilidade e a gente começou a publicar isso de forma transparente para o mercado há 7 anos atrás, quando ninguém fazia isso ainda do nosso mercado. Hoje a gente tem um portal, esse sustainability.equinix.com, onde você pode pegar as informações sobre cada data center nosso, a iniciativa de cada data center, ou como esses data centers são cobertos pelas iniciativas de sustentabilidade, e a gente tem esse compromisso, né, de chegar em energia 100% limpa e renovável no mundo todo. No Brasil, eu acho que a missão é um pouco mais fácil, porque a matriz energética brasileira ela é baseada em energia renovável. Só que a nossa preocupação no Brasil ela vai além, porque o 99% da energia que a gente compra aqui vem de fontes eólicas e solares, né? Porque a gente sabe que são as energias mais limpas das renováveis. A gente tem essa preocupação também dentro do escopo da energia renovável, como é que a gente faz para ter menos impacto no meio ambiente, como é que a gente faz para conseguir contribuir com essa pegada ambiental como líder e setar o exemplo para o mercado. O que eu acho interessante também é ressaltar do S e do G. Em social, a gente acabou de fundar a Equinix Foundation com um mandato aí de 50 milhões de dólares para apoiar iniciativas de inclusão digital, porque para a gente não adianta só ser a maior plataforma digital do mundo para as outras empresas surgirem. A gente está pensando também nas próximas gerações e nas gerações atuais que não têm acesso ao digital. E nós queremos usar o poder que a gente tem como plataforma digital para aumentar esse acesso e contribuir para que comunidades, países emergentes tenham acesso também de forma acelerada com tudo isso que a gente aprendeu. A gente já anunciou alguns projetos aí, eu acho que cada vez mais a gente vai investir o dinheiro da Equinix Foundation em mercados emergentes. Isso deve ser anunciado ao longo dos próximos anos, porque a Equinix Foundation acabou de ser formatada, mas isso é muito importante. E governança, eu acho que governança também é um assunto que é sempre importante, e esses 20 anos que a gente tem, mais de 20 anos de história, de solidez financeira, acho que falam por si só, né? A gente está 79 trimestres crescendo de forma consecutiva, isso mostra o quanto o negócio é robusto. Você não vai hospedar teu ambiente de missão crítica numa empresa que surgiu há 1 ano ou que vai ser vendida daqui a 2 anos, ou que vai ser vendida amanhã. Você vai hospedar o teu ambiente de missão crítica com alguém que vai estar aqui daqui a 20, 40, 50 anos. Dado esse contexto, né, sobre acho que o quão séria é a plataforma Equinix, eu acho que eu queria passar para vocês um pouco do contexto de transformação digital, antes de passar a palavra para o Denis e para o Jason também. Denis, você passa para o próximo, por favor? Pode
passar na animação, isso, para o slide ficar completo, por favor. Isso, beleza. Pessoal, nesses meses, depois que eu assumi a presidência da Equinix no Brasil, eu tenho tido bastante conversas com executivos, não só de tecnologia, como executivos que não são de tecnologia, mas acabam sendo responsáveis por TI nas empresas. E, assim, eu acho que não é segredo para ninguém que o digital está transformando os mercados, né? Os modelos de negócio. Você não fala mais em concorrência linear, como a gente falava antigamente. Hoje a gente fala muito em concorrência não linear. A concorrência vem de onde você menos espera, os setores da economia estão se misturando, estão se consolidando. Enfim, eu acho que isso traz um grau de incerteza muito grande, dependendo do segmento da economia onde você está fazendo negócio, né? A gente trouxe esses dados aqui que eu acho que são interessantes, que no Brasil, 6 em cada 10 empresas fecham em 5 anos de atividade, desde os anos 2000, 52% das empresas da Fortune 500 faliram, foram adquiridas ou deixaram de existir. Isso, assim, esse ritmo está aumentando. Se você pegar de 1980 ao ano 2000, esse ritmo foi um pouco mais lento, né? E agora acelerou, e aposto que nos próximos 20 anos vai ser mais rápido ainda mais com esses fatores externos que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Denis, passa para o próximo, por favor. E o que eu achei interessante também? Essa pesquisa da Forbes bate muito com o que eu tenho ouvido dos executivos. 65% dos executivos relataram que sua infraestrutura atual está lutando para suportar a rápida adoção de tecnologias digitais. E por que eu acho que isso é importante? Esse lutando para suportar a rápida adoção de tecnologias digitais. Eu acho que o conceito de infraestrutura ele mudou completamente. E passa para o próximo, o Denis, por favor. E eu acho que assim, cada vez mais a gente tem falado com os nossos clientes e tem percebido essa realidade, né? Que o ecossistema agora é a infraestrutura. Então, assim, você não fala mais simplesmente naqueles servidores que estão dentro da sua casa ou dentro do data center da Equinix. Você também fala em infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Acho que isso é uma realidade. Você olha no teu celular, você vai ver vários softwares que você usa que são vendidos para você, fornecidos para você, seja pessoa física ou pessoa jurídica, como serviço. Você fala em desenvolvimento de software ou suporte de algumas plataformas já nativas de nuvem, você já nem fala mais em infraestrutura como serviço, você fala direto em plataforma como serviço. E é importante que, assim, cada vez mais você está dependente desse ecossistema, você não está dependente mais daquela lata, né, da capacidade computacional contida em um servidor que você controla completamente. Cada vez mais isso está sendo abstraído e o ecossistema que você tem a seu dispor passa a ser a sua infraestrutura e vai ser condição determinante do teu sucesso nos próximos anos. Passa para o próximo, Denis, por favor. E por que eu acho isso importante? A gente fez uma pesquisa no Global Interconnection Index, na 6ª edição, e esse número da direita me chamou muita atenção. Até 2026, 80% das 2.000 maiores empresas do mundo, né, serão líderes digitais, interconectados com mais de 4 provedores de nuvem pública e mais de 30 provedores de software como serviço. Eu acho isso interessante porque a primeira vez que eu li esse número, assim, achei um exagero. Quando eu botei essa conta no lápis para fazer o dever de casa, peraí, deixa eu ver como é que a Equinix está. Eu falei, olha, a gente está muito mais próximo de chegar nesses 80%, provavelmente esse número ele é conservador. Né? Não existe mais, hoje aqui, por exemplo, na Equinix a gente já usa diversos parceiros de nuvem pública, já usamos mais de 20 provedores de software como serviço. Isso para a Equinix manter o negócio rodando, né? Não estou nem falando para prover serviço, mas é back-office, coisa interna nossa. Então, assim, eu acho que isso é realidade. Eu estava num evento em São Paulo, onde eu apresentei esses números para diversos executivos de tecnologia, e o número surpreendeu, mas não teve nenhum que me falou que não estava indo nessa direção. Inclusive, um falou para a gente que, para mim, já são mais de 400 aplicativos de software como serviço para manter o meu negócio funcionando. Então, assim, a gente já passou dessa estatística, essa estatística faz todo sentido e já é uma realidade. Para a gente não é futuro, é uma realidade. Por que eu acho isso importante? Hoje, a Equinix ela oferece acesso a esse ecossistema de mais de 10.000 clientes. Hoje são mais de 400.000 interconexões dentro dos nossos data centers que fazem esse ecossistema como infraestrutura acontecer, se tornar realidade. E o reconhecimento do mercado vem com isso, né? Se você pegar o nosso valuation hoje na Bolsa Americana e comparar com os nossos principais, sei lá, 5 concorrentes, o nosso valuation ele é maior do que os 5 concorrentes juntos, porque o mercado realmente entende que o que a gente construiu de ecossistema, de plataforma, é muito diferente. E está pronto para os próximos 5 a 10 anos para oferecer para os clientes o acesso a esse ecossistema que vai se tornar a infraestrutura digital de todo mundo. Essa fronteira dentro de casa, dentro do data center ou na nuvem está ficando cada vez mais nebulosa, e o mais importante é a Equinix, junto com parceiros como a Scale Up,
ajudarem vocês a navegar nisso aí para tirar o melhor proveito. O nosso objetivo aqui é indicar para vocês aonde, em que ponto desse ecossistema vocês vão ter a capacidade computacional que vocês precisam para atingir seus objetivos de negócio. Com isso aí, eu acho que eu passo a palavra para o Denis, para a gente entrar um pouco no detalhe das ferramentas que a gente pode oferecer, Denis. Rodrigo, obrigado pelo espaço. Pessoal, obrigado pelo tempo aí. Obrigado, Arnaud. Se nós estamos seguindo a deixa que o Arnaud comentou, se o Digital First é agora, então que tipo de frentes, que tipo de ferramentas nós vamos ter para poder identificar a maturidade digital de cada empresa? Nós podemos observar um pequeno ecossistema com algumas delas, que vai desde segurança, orquestração de nuvem, identificação de elementos que estão focados na redução de custo, tipos de gestões em ambientes multi-cloud. Então, você tem um vasto ecossistema. Tenha em mente que cada um desses elementos pode receber um apoio da Equinix. Nós estamos atuando em cada uma dessas frentes para poder possibilitar e auxiliar a estratégia de negócio de cada empresa. Mas se eu tenho isso em mente, e se digital é um elemento importante para o negócio de cada empresa, nós identificamos 3 grandes camadas. A primeira camada dela é o Digital Core. A segunda camada está focada em ecossistemas digitais. E a terceira camada está focada no Digital Edge. Cada um desses elementos traça uma frente de extrema importância para cada empresa. Digital Core, hoje, a gente costuma dizer que está ali ao redor do ambiente de cloud privado, ambiente de cloud pública. Então, é como você desenvolve e distribui as suas aplicações dentro desse ambiente para começar a consumir. Ecossistemas digitais consomem sem forma de, sem querer aprimorar muito, mas, cara, entra muito na parte de API. Então, vai fazer uso muito de API, vai ser comum utilizar termos como Anything as a Service ou X as a Service. Se formos falar de Digital Edge, aí vamos entrar numa frente bem focada em elementos que ficam próximos dos seus consumidores, elementos que ficam próximos dos usuários e redução da latência para as aplicações que estão sendo entregues. Com isso em mente, como é que a gente pode exemplificar esse entendimento dentro desse conceito? Eu trouxe um ambiente que está bem focado em empresas de educação. E aí, em empresas de educação, o que pode ser o Digital Core? Sem dúvida nenhuma, alguma coisa focada em educação híbrida, plataformas educacionais distribuídas. E se eu fosse exemplificar o ecossistema digital, o que pode se posicionar nisso? A parte de colaboração e algumas aplicações de diploma digital. Aqui, algo que abrange muito a parte de validações. Então, a gente fala muito aqui de sistemas que possam possibilitar essa troca de informação. Blockchain é um conceito que está sendo comentado bastante aqui. E, para finalizar, o que é o Digital Edge nesse exemplo? Elementos de workloads que estejam focados em educação inclusiva e data analytics. Como que eu trabalho os dados? Como que eu exponho esses dados para o meu público, para os alunos? Como que eu trato esse dado e faço realmente ele ser necessário e interessante para o negócio como um todo? Mas, ainda dentro do conceito de transformação digital, o que você pode me falar um pouco mais, Denis, sobre os passos que eu teria que ter em mente para poder seguir dentro desse conceito? Primeiro ponto, otimização de rede. Sem dúvida nenhuma, nós temos visto que esse item é extremamente importante e está focado bem na redução de custos. Custos focados em tráfego, custos focados em conectividade e, é claro, multi-cloud em cima de uma metodologia híbrida.
que isso é importante? Porque nem sempre todas as aplicações eu vou poder trabalhar no ambiente de cloud pública. Então, eu vou poder configurar as aplicações num ambiente que seja um pouco mais flexível, aonde eu trabalho a cloud privada, se conectando com o ambiente de cloud pública e, principalmente, analisando o momento certo para poder trabalhar as aplicações legadas. Como que eu transformo essas aplicações? Como que eu conduzo os testes? E aí sim, faço um caminho, uma jornada digital mais madura. Mas são só esses itens? Claro que não. Nós estamos identificando também a parte de segurança distribuída. Segurança que antes era focada muito no mundo on-premise, onde altos investimentos eram trabalhados. Eu pego a minha aplicação, levo para o ambiente de cloud pública e a segurança dessa aplicação precisa receber exatamente os mesmos cuidados. Ambientes de IPS, ambientes de armadilhas para os atacantes digitais, tudo isso precisa ser deslocado para o perímetro de nuvem pública. E aí, se eu desloco isso para o perímetro de nuvem pública, eu preciso pensar em como os meus dados são distribuídos. Como que eu cuido desses dados? Como que eu garanto que realmente o meu compliance vai continuar sendo aplicado a esses dados que não estão mais dentro do meu ambiente on-premise, do meu ambiente colocation, mas sim distribuído, muitas vezes, em vários data centers ao redor do mundo. E aí, se eu coloco o meu dado ao redor do mundo, as minhas aplicações começam a trocar informações, eu começo a pensar em containerização, eu começo a pensar em microserviços, em posicionar os meus workloads de maneira a eles serem mais resistentes e de maneira que as minhas aplicações reduzam a latência e o tempo de up, restart, e melhorando a performance do ambiente como um todo. Mas, que tipo de ferramenta a Equinix tem para poder auxiliar as empresas a examinar sua estratégia de negócio, muitas vezes se reposicionar em seus ambientes e mercados? A primeira delas aqui, que eu gostaria de falar para vocês, é o Digital Strategy Plan, ou para os íntimos, DSP. Qual que é a ideia do DSP? A Equinix tem um gigante Big Data e ela consegue cruzar esses dados com as informações públicas de cada empresa que está sendo analisada. A ideia é pegar as informações de mercado, observar os tipos de ferramentas e identificar o que é possível de ser melhorado numa discussão focada em business. Então, o primeiro item que eu gostaria de mostrar para vocês é a parte de onde está a empresa em si, onde estão distribuídos os seus escritórios, as suas filiais, e identificar qual que é o melhor data center, o data center mais adequado, mais próximo desses pontos. E, com isso, conduzir análises focadas em latências e usos de produtos. Mas é só esse item que essa análise mostra? Não. Nós também observamos elementos focados em network e em gerenciamento em si. Então, que tipo de ferramenta o mercado dessa empresa está utilizando? Que tipo de ferramenta a própria empresa disse nas suas informações públicas que faz sentido ela utilizar? Caminhamos para a parte de cloud hosting. Quais os provedores de nuvem pública ou privada estão realmente sendo utilizados por esse mercado? Tipo de ferramenta cada um deles está dentro do mercado analisado, sendo utilizado pelas empresas? Claro que esse estudo não podia deixar de lado a parte de segurança. Quais ferramentas estão sendo analisadas? Como que os dados estão sendo gerenciados? Que tipo de ferramentas estão fazendo uso desses dados? E, para finalizar, que tipo de aplicações estão sendo consumidas pelas empresas dentro do segmento de mercado analisado? Como que esses dados estão sendo tratados? Como que os usuários estão vendo esses dados?
Então, o DSP ele faz essa análise para que nós possamos, junto com cada empresa, definir a estratégia de negócio, auxiliar a ampliar a estratégia de negócio utilizada. Se eu tenho informações focadas em aplicações, em cloud providers, em parceiros de negócio, em locais onde os escritórios, as filiais estão distribuídas, eu posso plotar isso no mapa de parceiros, de conectividade, discutir qual é a melhor velocidade de conexão entre esses pontos e, sim, começar a falar de redução de latência e melhora de qualidade. Outra ferramenta extremamente importante que a Equinix faz uso é o IOA. Observa que as empresas nascem, na sua grande maioria, com uma condensação de informações, uma centralização de informações. Quando a gente começa a pensar num redesenho, isso muda um pouco. Essa é a função do IOA, é discutir essa arquitetura diferenciada, focada em melhoria, não só de latência, mas como você se interconecta com seus parceiros de negócio, como que você redesenha o seu workload para que ele seja consumido e visualizado pelos seus usuários. Caminhando um pouquinho, chegamos na nossa primeira questão, extremamente importante, que vai no seguinte: se conexão para qualquer local ou qualquer empresa fosse algo simples e rápido, o que você faria? E como você usaria essa ferramenta? Como que você posicionaria a sua estratégia de negócio dentro da sua estrutura? Dando um exemplo para materializar a ideia. Muitas empresas fazem uso de áreas como Virgínia do Norte, Ohio ou Oregon, para poder desenvolver suas aplicações de nuvem pública e aí reduzir os seus custos. Se fosse possível acessar essa região de uma forma onde menor latência fosse acoplada a essa análise, como que nós poderíamos auxiliá-los dentro desse tipo de conceito? A resposta aqui é o Equinix Fabric. Todo esse ecossistema que interliga os nossos data centers ao redor do mundo é nada mais, nada menos do que o Equinix Fabric, ou, para os mais íntimos, Fabric. A ideia aqui é trabalhar não só a conexão da empresa para o seu próprio ambiente, mas também para os parceiros de negócio, para os provedores de cloud pública, para os provedores de serviços. Salesforce, por exemplo, é um dos parceiros do Fabric. E grande parte, os principais provedores de cloud pública fazem parte do Fabric. Facilitam, sem dúvida nenhuma, esse tipo de conexão. Muitas empresas estão utilizando o Fabric para promover os seus produtos, para vendê-los e aí propagar cada perfil desse produto dentro do que nós chamamos no conceito de Service Profile. Então, a Equinix disponibiliza, sem custo nenhum, o uso de Service Profile para todas as empresas que têm acesso ao Fabric. Para, a partir daí, cada empresa vender os seus produtos. Então, poder possibilitar esses produtos a serem acessados, por exemplo, a um cliente que está posicionado em Singapura, ou a se conectar a uma empresa de telecom que está na Ásia, para poder propagar o seu marketing. Então, Fabric, sem dúvida nenhuma, é um parceiro essencial para esse tipo de estratégia. Caminhando um pouquinho, se eu falo de cloud provider, se eu falo de Fabric, que tipo de parceiro de cloud pode ser encontrado dentro da Equinix, espalhado ao redor do mundo? Então, tem um leque imenso de provedores. Se você ainda tem dúvida se deve ou não estar posicionado dentro da Equinix, dá uma olhada nesse slide. Então, veja que o posicionamento de todos os provedores de cloud pública estão, na sua grande maioria, espalhados
ao redor do mundo. Isso dá uma vantagem, principalmente para a equipe de DevSecOps, em trabalhar APIs desses provedores ou a API dos próprios produtos Equinix. O Fabric tem uma API própria e vários produtos da Equinix que fazem parte do ecossistema do Fabric também possuem API pública, o que, sem dúvida nenhuma, pode ser uma vantagem para a sua equipe de desenvolvimento. Alguns exemplos de clientes que estão posicionados no Fabric. Então, observe que vai desde empresas de varejo, serviços financeiros, gateways de pagamento, grandes corporações, mídias digitais. Então, Denis, quer dizer que se eu faço uso de uma empresa dessa, eu posso, sem dúvida nenhuma, usar o Fabric para chegar até ela? Sem dúvida nenhuma. Então, se você quer reduzir a latência para o seu gateway de pagamento, você pode utilizar o Fabric. Se você quer reduzir a latência e ampliar o uso, melhorar a segurança para o seu parceiro, para chegar até a cloud pública, não fazer com que a sua conexão vá pela internet, você pode utilizar o Fabric também. Então, falou em segurança, falou em automação, uso de API, trabalho em redução de latência, você vai pensar em Fabric. Então, de novo, pessoal, guarda bem essa palavra para realmente passar de ano. Fabric, nessa apresentação, vocês vão ouvir falar muito delas, principalmente nos slides finais, quando o Rodrigo entrar em ação. Então, fica bem atento a essa palavra mágica que é o Equinix Fabric. Vamos para a nossa Denis, segunda... Ô, Dani, só para aproveitar, desculpa, só para aproveitar esse Diga, slide Jason. anterior, para a gente complementar e tangibilizar para a galera, primeiro acho que está sendo extremamente rico, assim, desde a introdução do Vitor, né, trazendo as informações aí de alto nível, indicadores de mercado do setor. A gente aqui capitaliza com informações de ecossistema, né? A gente mostra essa neutralidade que a Equinix determina no acrônimo até do seu próprio nome. E aí, qual que é a grande ideia de tudo isso que o Denis está mostrando em relação ao Equinix Fabric, que é a alavanca que potencializa essa interconexão e o consumo desses serviços, desde meios de pagamento ligado à RFSN, integração com serviços de saúde e por aí vai. A gente poderia nomear um para cada setor aqui, mas olhando como que esse é um movimento intrínseco à jornada de transformação. Então, quando a gente coloca a Equinix, quando a gente posiciona a Equinix como uma empresa global de infraestrutura digital, é que a gente pode capitalizar esse tipo de interconexão baseada em arquitetura, né? Ou melhorar a arquitetura baseada em interconexão. E aí, para tangibilizar para todos vocês, alguns de vocês aqui eu vejo que já são clientes, eventualmente já tiveram até a possibilidade de experimentar um strategy briefing, que a gente chama de DESB, né? Uma aproximação da visão de transformação de acordo com o teu setor de negócio, onde a gente faz todo esse DSP que o Denis mencionou no início, e a gente faz uma apresentação customizada, direcionada para você. E a gente não vai só nos 33 mil pés, não. A gente vai descendo ali as camadas para poder ir tangibilizando para vocês as oportunidades e essa que a gente chama de jornada, essa curva de transformação. Então, um ponto importante para destacar aqui, além do nome do Fabric, que é o Strategy Briefing. O Denis é um dos arquitetos aqui, é um arquiteto sênior aqui do time. A gente tem uma equipe forte aqui na pré-venda que a gente pode, junto com a Scale Up, construir aí esse Strategy Briefing para vocês entenderem um pouco mais e tangibilizar, materializar, na verdade, como que isso é a alavanca de negócio para vocês, como que se endereça problemas para vocês, tá? Denis, vai lá, tá contigo. Beleza, obrigado. Chegamos na nossa segunda pergunta. Se fosse possível provisionar um servidor ou mais servidores em até 60 segundos, com segurança, facilidade e tudo isso que nós vimos aqui agregado ao Fabric. Sem dúvida nenhuma, qualquer um iria gostar. Imaginando aqui todo o fluxo de ativação de um hardware que a gente conhece pelo menos uma semana, a gente está falando do Equinix Metal, nosso Bare Metal as a Service. Se o Fabric já pega muito dentro do conceito de automação, o Metal, sem dúvida nenhuma, ele vai consumir muito mais esse tipo de conceito. Então, ele vai estar facilitando as estratégias de desenvolvimento, unindo muito mais o conceito de cloud híbrida,
trabalhando a estratégia de delivery dentro do ambiente, perímetro ali do ambiente de nuvem, né? E aumentando todo o fluxo de segurança dentro do ecossistema que está sendo provisionado. Quais empresas e parceiras a Equinix fazem parte dessa estratégia que o Equinix Metal vem entregar no mercado? Aqui nós temos algumas, e muitas delas são conhecidas por vocês: Terraform, Ansible, Kubernetes, são empresas que desenvolvem aplicações fantásticas focadas em automação. VMware é um forte parceiro Equinix dentro da estratégia do Metal, Red Hat também, e, poxa, por aí vai. Aqui são apenas algumas delas. A gente começa a materializar um pouquinho o posicionamento do Metal. Nós temos aqui 3 topologias. A primeira dela mais focada no Bare Metal conectado ao ambiente de cloud pública, e aí utilizando ou não o Equinix Fabric. O segundo está posicionado no ambiente de colocation ou host conectado ao Equinix Metal. E o terceiro é imaginando o Metal posicionado no acesso à internet, seja o acesso utilizado pelo seu ambiente de colocation ou de host, ou então um ambiente internet provisionado pelo próprio Metal. Chegamos aqui no nosso portfólio mais focado em portfólio em si, né? O nosso slide mais focado em portfólio. Jason, convido você a participar dessa análise aqui comigo. A Equinix trabalha com 3 grandes lâminas. A primeira dela é o Edge Service, a segunda dela são os serviços de interconexão e a terceira são os serviços de data center. Legal. Essa parte de Edge Services aí foi o que o Denis, parte das soluções que o Denis acabou de falar, né? O Metal e o Fabric. O Fabric ele fica, na verdade, numa posição de interconexão alavancando os Edge Services, mas hoje o conceito dele, por ser um FDN, enfim, a gente tem reposicionado dentro desse portfólio. Mas o importante aqui é que a gente está falando de infraestrutura digital, né? Assim, sob demanda, como serviço, cada um dos produtos a gente pretende ter espaço para descobrir, fazer um discovery com vocês e entrar mais no detalhe, entendendo cada necessidade. É possível até que no strategy briefing, como eu falei, a gente consiga fazer labs e alguns trials, enfim, navegar em portal para... A gente gosta muito disso, de materializar ali a experiência daquilo que a gente traz como solução e como solução de problema, né? Como endereçar aí as alavancas, resolvendo o problema e abrindo novas possibilidades, novas conexões, otimizar a forma que se acessa, inclusive pensando em custo e segurança, como o Denis colocou. Então, essa parte de Edge Services, a gente vê muito como funções que são alternativas tecnológicas para se criar ambientes ou para se criar acessos, para permitir acesso a essa plataforma, seja um IX, né, um Internet Exchange, seja um on-ramp de cloud pública, seja para fazer um movimento híbrido entre, por exemplo, um Equinix Metal, quero desenvolver o Kubernetes em casa, etc., e eu vou publicar isso numa cloud pública. Então, esses são alguns cenários que os Edge Services permitem que nós proporcionemos essas entregas. Serviços de Acredito que aí é interconexão... mais substituição, perdão, Jason. Aí eu acredito que é mais substituição ou ampliação dos ambientes físicos tradicionalmente utilizados, né? Exato, é isso. O Equinix Precision Time é um serviço voltado, a gente tem alguns casos de mercado financeiro para tratamento de sincronismo de tempo. Então, é importante aqui nós validarmos a necessidade, porque é uma solução que precisa ser bem conectada, bem definida, e ela geralmente está interligada a um componente de NFV. A gente trataria isso através do Network Edge. Então, pulando aqui para a parte de interconexão, essa é uma linha de serviços que a Equinix já entrega há bastante tempo, com a solidez aqui, desculpa, que o Vitor falou. E o Equinix Fabric, como eu falei, ele é o SDN, aí é a alavanca, é o propulsor dessas possibilidades, seja para o mundo Edge, seja para o ecossistema.
ou seja para a parte do core, que é onde a gente pode entregar o que está nessa última linha de negócio, né? Começa pela parte de colocation, a parte mais tradicional da Equinix, mas onde a gente já tem um mercado muito vasto, um portfólio de clientes bem robusto, serviços de missão crítica e também já com muito tempo de atuação aqui no Brasil, que é a parte de Managed Service, a parte de serviço integrado a esse ecossistema digital. Vamos lá, Denis, avança aí. Beleza, eu vou trazer alguns casos aqui para vocês terem a visão do que são esses serviços e num momento à frente a gente tem espaço para que a gente faça o strategy briefing e entre um pouco mais em detalhes, trazendo toda essa questão de transformação e tangibilizando com as soluções, endereçando aquilo que a gente pode endereçar com vocês para entregar um serviço de excelência. O Hybrid Cloud, o Hybrid Multi-Cloud, é uma plataforma baseada em VMware, é uma solução VMware Approved. Nós temos aqui já com uma grande quantidade de clientes, tem várias facilidades, tem integração com CMP, então se você tem alguns consumo de cloud provider, é possível que você tenha essa visualização por esse single pane of glass. A forma de utilização, a forma de interconexão, a forma de ativação, ela é muito mais rápida que um hosting tradicional, né, por conta de contratação de máquina. A gente viu agora o problema dos semicondutores. Então, tanto o Hybrid Cloud quanto o Equinix e Meton, eles endereçam muito rapidamente, né, de uma forma muito mais rápida do que a entrega de um hardware tradicional na forma de uma contratação. Então, para trazer um exemplo aqui, a gente viu lá no slide do Rodrigo no Tanix. A maioria, existe uma transição, na verdade, grande entre VMware e HV. O ponto importante para vocês aqui é a Equinix pode se posicionar tanto para o HV quanto para a VMware e fazer esse serviço rodar no Equinix Metal, para aquilo que você já tem numa produção, por exemplo, para o teu Nutanix. Então, essa é para a gente capitalizar num exemplo, numa referência para vocês. O Hybrid Cloud, a gente está fazendo DR como serviço sob demanda e gerenciado por uma grande seguradora do país. Então, a gente está trazendo um ambiente que está on-prem do cliente, na casa do cliente, fazendo o DR dele sob demanda como serviço e gerenciado. O que é gerenciado? Replicação, garantia de integridade das VMs, atuar no plano de recuperação em conjunto com o cliente, trabalhar em janelas de bolha, de teste. Então, tudo isso a gente potencializa em cima de uma camada de serviço, que é esse último componente aqui, que é o gerenciamento, associado ao Hybrid Cloud baseado em VMware. A gente tem soluções de mid-market também, que são voltadas para serviços mais específicos, né? É uma infraestrutura um pouco mais reduzida para atender um nicho menor, com mais eficiência em custo. Essas são as diferenciações que a gente vai dando para cada linha de serviço, de produto dessa. Então, a gente está estruturado dessa forma, tem a parte de storage como serviço, a SCSI, storage object, a gente tem alguns cases aí para grandes parceiros nossos, grandes clientes nossos, usando a estrutura de storage como componente complementar da sua estratégia de proteção de dados, seja para fazer o archiving, seja para fazer um staging. Então, a gente complementa com parceiros como o Vim, com o Volt, que também são parceiros da Scale Up, e a gente passa para as outras camadas. A Equinix continua fazendo projetos e entregando soluções de hosting baseado no seu próprio hardware. A gente tem isso em portfólio. Então, existe uma lista bastante vasta de componentes que a gente entrega de imediato por ter boa relação com esses vendors, né, com esses parceiros. Então, a gente tem relações atrativas que permitem que a gente tenha estoque avançado, permitem que a gente entregue com SLAs agressivos para projetos que determinem, que demandem esse tipo de necessidade. A parte de security, a gente está conectado com grandes parceiros de segurança, entregando desde IPS, MFA, até soluções que a gente conecta esse parceiro para fazer Red Team, Blue Team, fazer operação de segurança, para atender serviços e demandas que sejam oriundos das áreas de segurança, em elemento para a área de TI, para a área de infraestrutura. Então, eu acho que para fechar, eu queria trazer o exemplo também, né, assim, um exemplo que está bastante latente. A gente está trabalhando com alguns grandes clientes em soluções de backup, olhando ransomware, que é um buzzword, né? Não só um buzzword, mas uma necessidade do momento. A gente pensar como que nós conseguimos preventivamente atuar nisso, porque o reativo já é você resgatar, restaurar o dado de um ponto de segurança que você tem,
e a gente trabalha com conceitos de air gap e isolation, mas a gente está tentando trabalhar na preditiva, com sensores, com formas de você mapear comportamentos e anomalias dentro da tua infraestrutura, para que você preditivamente, preventivamente, você tenha movimentos e você consiga orquestrar esse ambiente. Então, pensando em prevenção, iscas na rede, né, para você deixar o atacante entender que ele está navegando num ambiente que é um ambiente que ele está tomando controle. E quando ele perceber que aquilo é um ambiente isca, né, um alert para ele, ele já vai estar bloqueado, já vai ter tido alguma outra ação de contorno aí ou de proteção para isso. Então, nesse tempo que a gente teve aqui, pessoal, eu queria deixar um tempinho aí para eventuais perguntas que possam ter surgido aí da audiência e me colocar à disposição aqui. Não sei se a gente falou no início, mas eu sou o responsável, que o líder da área de arquitetura e pré-venda da Equinix no Brasil. O Denis é um dos principais arquitetos que nós temos no time, toca esses projetos, interage com esses clientes que eu mencionei alguns casos aqui. Então, a gente está às ordens para futuras conexões com vocês, desenvolver oportunidade de negócio e, principalmente, olhar isso aí que foi apresentado, isso que a gente falou até aqui. E, Jason, Denis, como é que a gente capitaliza isso? Qual é a saída disso? Dá a oportunidade de a gente conversar com vocês, fazer um strategy briefing, a gente vai mostrar a jornada de setor e a gente consegue, de novo, né, entregar valor ali, olhando as necessidades de vocês, os problemas de vocês, resolvendo isso com soluções combinadas. E aí, no final, agora o Denis colocou o QR Code do DXI, é muito bacana, aquele contexto que o Vitor trouxe. Leiam, tomem conhecimento, a gente está aqui também para esclarecer, para conversar sobre isso a qualquer momento que vocês precisarem. Rodrigo, Leandro, está com vocês aí. Obrigado. Pessoal, já está liberado aí. Quem quiser tirar do mudo, abrir câmera, fazer pergunta, fique à vontade também. Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade aí. Bárbara, alguma pergunta do chat? Se não tiver pergunta, a gente já vai passar aí. Sem pergunta? Por enquanto não apareceu nenhuma pergunta, mas aí eu queria pedir para o Denis aí, para o Jason, se eles poderiam detalhar melhor que tipo de Managed Services a Equinix prove. A Equinix, eu acho interessante, Jason, dar alguns exemplos com relação a alguns serviços gerenciados que a Equinix pode estar provendo. Uhum. Então, esse exemplo que eu falei do DR como serviço a gente pode dar nome aos produtos para tentar estruturar melhor, mas é um cenário que o cliente trazia necessidade também, né? O cliente precisava consolidar alguns contratos onde ele estava e ele tinha que proteger o investimento feito na infraestrutura dele no site de produção, que era o site onde ele hoje está ainda dentro do headquarter dele. Qual foi a estratégia que ele pensou? Eu preciso encontrar a solução que eu possa, de novo, né, as expressões que nós mais tratamos aqui, os líderes de TI mais tratam no seu dia a dia: escalabilidade, segurança e flexibilidade, né? Resiliência talvez seja um também importante para a gente citar. E aí o cliente olhou esse cenário e começou a procurar no mercado, lançou uma RFP procurando DR como serviço, né, sob demanda, e que ele tivesse uma camada de gerenciamento. Ele não queria onerar o próprio time com a gestão dessa parte de DR. A gente foi lá, conversou, foi um projeto que levou demandou um esforço, uma entrega grande da Equinix com o cliente, que uma solução dessa você não entrega num portal simplesmente, né? É algo que você precisa customizar, como eu também já falei anteriormente. E a gente posicionou o Equinix Hybrid Cloud, que é essa plataforma de virtualização, é um IaaS, é um conceito de IaaS, onde você abstrai a visão do VMware, tá? Licenciamento e administração, isso é entregue pelo time de operação da Equinix, e você, pelo portal, você tem o teu GuestOS. Então, a gente aplicou esse ambiente como destino de replicação do cliente, sendo que aqui o modelo é de pagamento de storage sob demanda. Você replicou o storage replicado, ele é cobrado,
e a parte de computing você só vai pagar, o cliente só vai pagar quando ele necessariamente ativar o consumo daquelas VMs. De novo, num teste, eu tenho testes semestrais, testes trimestrais. Nesse momento você paga e quando você desliga para o pagamento. E a gente teve o MDR, que é o Managed Disaster Recovery, onde eu entrego essa camada de serviço, onde eu garanto a replicação, a integridade, acompanho em teste, faço uma série de ações ao longo da prestação desse serviço, que eu garanto plano de DR com o cliente, RPO e RTO. Então, esses foram os dois principais componentes. A gente teve ali Fabric, o cliente já era participante do Fabric, então ele contratou circuitos virtuais pelo próprio portal, que essa é a experiência. A gente quer abstrair a operadora, a gente quer garantir a neutralidade, a escalabilidade e a segurança, que você faça a conexão com os seus cloud providers pelo portal. Esse cliente usa um cloud provider grande e ele, por circuito virtual, API, ativo, desativo, escala, aumenta o circuito virtual. Você não precisa, como se fosse um upgrade de operador, eu preciso sair de 1 GB para 10, como é que é isso? Qual é o período de contratação, permanência do contrato, cancelamento? Então, passa também por essa flexibilidade do circuito virtual do Fabric. Você ativa e desativa e você escala e reduz na medida que você precisar. Então, a gente entregou integração com cloud pública via Fabric, hybrid cloud para o componente de virtualização, para as máquinas dele, e entregamos o MDR como gestão de serviço. E, adicionalmente, a gente tem uma parte de sustentação de IBM Power. Então, SAP, Power, Oracle, Azure, enfim, todos esses parceiros que vocês viram ali, a gente combina soluções com eles. Então, para tentar dar mais materialidade ao exemplo que eu trouxe aí, Rodrigo. Perfeito, perfeito. Jason, agora, gente, vamos começar o quiz, vamos cumprir nosso cronograma aqui, vamos terminar às 11 em ponto, tá? Olha só, peço que todos estejam atentos aí à pergunta que vai ser lançada na tela, tá? Que estejam com o chat para todos, tá? Porque, de repente, eu recebi algumas questões aqui no privado que eu enderecei, mas coloque aí no chat, né, a resposta para todos, porque o primeiro que responder vai ser o ganhador do brinde, tá bom? Então, o Denis, a apresentação com a pergunta, eu acho que são os próximos slides ali. Tiraram a apresentação da tela? Não, o próximo slide é o slide de conclusão. Quer colocar no chat a aqui pergunta? eu vou lançar, eu posso lançar aqui ou escreve no Não, chat, é melhor Bárbara. falar, né? Vou falar aqui. Não, calma aí que a gente fez uma mudança aí, Jason. Então vamos lá. Bárbara, então você faz a pergunta? Eu pensei que tinha colocado lá na apresentação, mas... eu tinha colocado, sim, estava no finalzinho. Tá no final, então, Denis. Vamos lá, Denis. Coloca aí. Apresenta-se de novo. Compartilha a apresentação de novo, tá? Depois da conclusão. Vamos lá. São os últimos slides. Só não mostra as respostas. Confere antes de compartilhar a tela aí. Vamos lá. A resposta é no chat, né, Rodrigo? Quem responder no chat, primeiro, é isso? quem responder primeiro. Então, beleza. Tá? Então, coloque lá. Ó. Vamos lá, primeira pergunta. A Equinix é a empresa global de infraestrutura digital. A arquitetura orientada à conexão tem como principal componente nesse ecossistema qual solução? Vamos lá, já deve ter gente que já respondeu aí, hein? Carlos Vaz foi o primeiro. O Carlos foi mais rápido no teclado. Beleza, Carlos tá certo. Vaz, É o Fabric, Carlos. Vamos para a próxima? Vamos lá. Até para definir, Bárbara, Carlos Bastos vai ganhar o quê? A JBL da Equinix. Aí, Carlos, parabéns. Boa. Parabéns. Vamos lá, segunda pergunta. Qual produto da Equinix possui um rápido delivery de servidores em qualquer local do mundo? Olha aí, gente. Foi enfatizado isso bastante. Não, Scale-Up não. A gente falou dele aí. Esse até merecia um prêmio, hein? Falou do Scale-Up. Falou Scale-Up. Olha o produto da Equinix. Boa. O Cleverson acertou ali. Cleverson acertou. Parabéns, Cleverson. Equinix Metal. Qual é o brinde do Cleverson? É um cooler da Scale-Up. Legal. Ele vai tomar aquela gelada nesse verão aí, ó. Boa. Vamos para a terceira, Denis. A última, hein? Não. Vamos lá, ainda tem mais uma chance.
Bárbara, eu acho que só ficou Não, nessas duas, essa né? foi. A gente ficou só com duas, Jason, Ah, por legal, causa dos legal, prints que a legal. gente tem. Isso. Perfeito, sem problema. Tá? Pessoal, 11 horas em ponto. Muito obrigado pela participação de todos, tá? Depois vocês vão estar recebendo aí um e-mail com o link da gravação também desse webinar. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos e fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram. A gente está sempre divulgando novos eventos aí, falando de tecnologia. Então, participem no nosso canal do YouTube também, tem várias apresentações das parcerias dentro do nosso portfólio, de casos de sucesso. Então, fiquem ligados aí e que vocês serão convidados nos próximos eventos, tá? Muito obrigado aí, Obrigado aí, pessoal. presente, tá? Galera da Scale Up, muito obrigado aí e até a próxima. Valeu, pessoal. Até Obrigado. mais. Obrigada, pessoal. Obrigado, um abraço.